Existe uma história antiga sobre Teseu, um herói grego que voltou de uma batalha em um navio de madeira. Para honrar sua vitória, os atenienses preservaram esse navio no porto por séculos. Só que com o tempo, as tábuas começaram a apodrecer, e os marinheiros foram substituindo cada tábua velha por uma tábua nova. Eventualmente, todas as peças originais foram trocadas. Não sobrou um único prego ou uma única tábua que estivesse lá desde o início. A pergunta que fica é: se todas as partes do navio foram substituídas, ele ainda era o mesmo? Porque ele ainda tinha o mesmo formato e carregava a mesma essência de antes. Alguns dizem que sim, outros que não, e eu vou dar minha resposta no final. Se você já sentiu isso também, seja bem-vindo ao nosso cantinho, onde a gente fala da vida, comenta sobre algum desenho da nossa infância enquanto joga um jogo. Lembra daquele desenho que havia um humano e um cachorro que eram melhores amigos? E eles viviam num mundo de fantasia e viviam várias aventuras? Que pra quem não lembra se chama Hora de Aventura. Em Hora de Aventura, um dos personagens mais icônicos que a gente nunca vai esquecer é o Rei Gelado. E nossa, como eu achava esse personagem engraçado, e como eu não entendia a complexidade que ele carrega. Mas antes de existir o Rei Gelado, existiu o Simon. Talvez nem todos conheçam a história do Simon, imagino que quem é mais fã esteja mais por dentro da lore de Hora de Aventura, e antes do Simon se tornar aquele Rei Gelado que a gente conhece, aquele cara louco, perdido nas próprias imaginações, e que sequestra princesas, ele já foi um homem apaixonado. E no fim, uma pessoa doida é sempre uma pessoa apaixonada. O Simon era um pesquisador, apaixonado por história, objetos antigos e por tudo que havia de misterioso no mundo. Foi durante uma palestra que ele conheceu a Beth Gruff. Por mais que o Simon naquela época ele não era bem reconhecido, as pessoas não acreditavam no Simon em tudo que ele falava sobre os conhecimentos dele sobre artefatos e suas teorias malucas, mas a Beth foi a única pessoa que conseguiu realmente acreditar e apoiar ele de uma certa forma. Tanto que ela acompanha ele durante uma jornada para eles conseguirem o Iquirídeo, e o que me chamou a atenção é que ela não fez isso em troca de nada. E depois de todos esses momentos que eles têm juntos, acaba nascendo um sentimento entre os dois. A Beth começa a acompanhar o Simon e ficar fascinada não apenas pela inteligência dele, mas pela forma como ele enxerga o mundo. Eles conversam, compartilham interesses, riem juntos, e a sensação que eu tenho ao assistir a cena dos dois é que eles realmente gostavam um do outro e se amavam de verdade. Isso é nítido e genuíno, algo perceptível em todos os episódios que eles estão juntos. Mas acontece que a Beth tinha uma viagem marcada muito antes dela e do Simon se apaixonarem. Ela chega até o trem para ela poder partir, e é toda uma cena muito bonita em que o Simon corre atrás dela e se declara. Ela então opta por ficar e os dois passam a viver como um casal. E por mais que eles tenham toda essa construção bonita, a gente sabe que tudo vai mudar, porque futuramente o Simon vai encontrar a coroa mágica e vai se transformar no Rei Gelado. Enquanto isso, a Beth vê o homem que ela se apaixonou mudar totalmente diante dos olhos dela. Surge todo aquele problema em que ele não consegue mais voltar ao normal e se torna o Rei Gelado de uma forma permanente. Por mais que isso seja um desenho animado e obviamente nunca vai acontecer a situação hipotética de uma coroa mágica enlouquecer alguém no meio de um relacionamento e fazer cometer vários absurdos, trata-se de uma dinâmica muito interessante. Eles tinham tudo, estavam juntos e tudo parecia bem. No entanto, por conta de uma questão bastante pessoal do Simon, de problemas e conflitos internos dele, tudo isso acabou entrando no relacionamento e afetando a situação. O Rei Gelado era louco, imprevisível e às vezes até meio agressivo. Muito diferente daquele Simon doce e gentil que ela conheceu. Chegou a um ponto em que eles se perderam no meio de tudo isso. O Simon perdido em suas próprias ideias por causa da coroa e da loucura, e a Beth enlouquecendo ao tentar ir atrás dele. A Beth tentou fazer o Simon voltar ao normal durante o desenho inteiro, e a história deles foi muito sofrida, porque por mais que tenham vivido um relacionamento lindo, uma relação não se baseia apenas no amor. Ela depende de muitas escolhas feitas ao longo do caminho. E que, querendo ou não, por mais que vejamos o Simon como uma vítima da coroa, ele fez escolhas, tomou decisões e tudo isso gerou um impacto na relação. A Beth também teve a escolha de ir atrás dele, só que tudo virou algo tão caótico e um ciclo tão desgastante. É muito interessante ver o desfecho do Simon quando ele reflete sobre ter passado a vida inteira atrás da Beth e não ter aproveitado nem honrado tudo que eles viveram juntos depois. Isso mostra uma faceta muito dura do amor. Quando você ama intensamente alguém e dedica sua vida inteira a essa pessoa, no momento em que ela vai embora, às vezes você perde a vontade de viver sem ela. You were a wonderful experience. You were everything. Você fica tão preso àquilo que perde as forças para seguir em frente. Eu não estou dizendo que o Simon e a Beth estavam errados, pois tudo envolve decisões e escolhas. No fim das contas,
Na vida não existe decisões puramente certas ou erradas. Todas trazem consequências. Aí fica o questionamento. Como pode um relacionamento no qual existia tanto amor chegar a um ponto em que ambos já não se conheciam mais, transformando-se em um ciclo vicioso de tentar curar um ao outro? Eu ouvi uma frase desses tempos, eu não lembro exatamente onde, que diz que nós nos apaixonamos pela pessoa no início do relacionamento, por aquilo que ela nos mostra, e depois de um tempo, nós a conhecemos de verdade. Afinal, mesmo entrando em uma relação, leva-se anos pra gente conhecer alguém a fundo, e é preciso ir se apaixonando pelas novas versões que surgem, porque é injusto exigir que a pessoa permaneça exatamente como era no início. Antes, quando eu assistia filmes de romance, com aquelas cenas dramáticas em que alguém dizia "eu me apaixonei por quem você era no começo, e cadê você?", eu parava para pensar no quanto isso é injusto, exigir que a pessoa continue sendo a mesma no início. Isso é irreal, até porque eu mesma mudo em todas as minhas relações e amizades. Mas se eu me perder em você e começar a assimilar características suas e mudar para a versão que você quer de mim mesma, a versão que você idealizou e que você quer que eu siga, você vai querer continuar me amando do mesmo jeito? Porque essa não sou eu, por quem você se apaixonou. No fim, o certo não é você amar a idealização que você criou da pessoa, e sim quem a pessoa é por inteiro. Porque é muito injusto a gente criar isso. Se a gente nunca vai entrar no mesmo rio 2 vezes porque ele não vai ser o mesmo, imagina nós mesmos, a gente nunca vai ser nós mesmos 100% do tempo do jeito que sempre foi. E ainda bem que muda, porque se eu gravasse os meus vídeos do mesmo jeito que eu gravava quando eu comecei com 14 anos, meu Deus do céu. E ele mesmo, sob a loucura da coroa e em meio a tudo que acontecia, continuava gostando dela. Tanto que no decorrer do desenho a gente descobre que o motivo do Rei Gelado sequestrar princesas era um reflexo inconsciente da Beth e do passado dele. Tudo isso me faz pensar em como eles não se perderam no meio desse processo de amor, confusões e despedidas. E conseguiram, mesmo se perder, se reencontrar em vários momentos com todo esse amor, confusões e despedidas. É um grande exemplo de como você pode amar ainda assim e acabar se perdendo. Porque às vezes no amor você não vai ter 100% de certeza, clareza, você vai se encontrar, vai se perder várias vezes, mas o importante é você sempre estar se encontrando e se renovando. Ao mesmo tempo em que eles tinham certeza de que se amavam, eles pareciam perdidos na própria identidade, o que inevitavelmente afeta uma relação. Você não está necessariamente perdido no relacionamento, mas pode se perder de si mesmo, e com isso acabar perdendo a relação. E eu fiquei pensando muito no depois. Alguns podem argumentar que eles foram atrás dos próprios sonhos, que não abriram mão de si apenas em função do relacionamento e que escolheram a si mesmos. Mas ao mesmo tempo, continuaram perdidos, presos ao relacionamento e ao que poderia ter sido. No final, independente da escolha feita, haverá consequências. Pensando bem, isso não acontece apenas em relacionamentos amorosos, ocorre com frequência em amizades também. Quando uma amizade ou relação importante se vai, o que mais assusta não é quem parte, mas o que fica em você. O ser humano é um ser social, e por mais que digamos que gostamos da própria companhia, no fundo somos moldados pela bagagem que os outros deixam em nós. Por exemplo, eu gosto muito de tocar piano por causa da minha mãe, eu gosto de desenhos por causa dos meus amigos de infância. E se eu não tivesse conhecido essas pessoas, o que teria acontecido? Quem eu seria agora? E para isso eu tenho uma teoria que eu gosto de usar para compreender isso. Ela é um pouco abstrata, então não é bem no sentido literal, mas ela faz bastante sentido. Imagina que cada um de nós possui um potinho, e dentro dele estão os pedacinhos que as outras pessoas foram colocando ao longo da nossa convivência. Ou seja, cada um de nós tem um potinho com bolinhas coloridas, com memórias, com ensinamentos e coisas que passaram pela nossa bagagem quando a gente conhece alguém, principalmente alguém marcante. Então, cada potinho possui cores, formatos, aparência diferente de cada um. E sempre que a gente conhece alguém que começa a ocupar um espaço muito importante na nossa vida, a gente abre um espaço grande no nosso potinho para ela poder entrar. E às vezes a gente acaba remanejando algumas pedrinhas, algumas coisinhas, para ela realmente caber dentro da gente. E pode ser muito perigoso você não saber dosar isso. Você jogar os seus pedaços para fora na tentativa de realmente acomodar o outro por inteiro. Do momento em que você vai olhar o seu potinho e você percebe que não tem mais nada. E para você poder reverter isso e colocar de volta no seu potinho as coisas que você perdeu, pode ser às vezes muito difícil e demorar muito tempo. No início, a gente sempre se encanta com o que o outro aparenta ser. Contudo, quanto mais amamos, mais semelhantes vamos ficando. Assimilamos trejeitos, gostos e hábitos, chegando a um ponto tão natural que parece que sempre foi assim. Bom, mas voltando ao navio de Teseu,
Afinal, ele ainda era o mesmo navio? Eu acredito que sim. O que define um navio não é a madeira estática que apodrece, mas sim o percurso que ele faz e quem está segurando o leme. Amar alguém certamente vai substituir alguma das nossas tábuas, nós vamos mudar, evoluir, absorver traços dos outros, e isso é inevitável. É isso que nos torna únicos. Ninguém no mundo reuniu exatamente os mesmos pedaços que você para poder montar o próprio pote. Nós só nos perdemos de verdade quando soltamos o leme e deixamos que o outro navegue por nós. Aí sim reside o perigo. Posso ter peças novas e ter mudado bastante desde que comecei a viagem, mas enquanto eu tiver a consciência de que o navio ainda é meu e de que sou eu quem decide a quem amar, não preciso temer as mudanças.